Agora falando sobre, novamente, Estados Unidos, mas algo doméstico que tem um efeito global no debate. Vários comércios do estado de Minnesota devem fechar as portas hoje, enquanto são esperados novos protestos contra a polícia de imigração do governo de Donald Trump. Essas manifestações ocorrem após o caso de um menino de 5 anos que foi detido com o pai por agentes de imigração. E ocorrem também após a morte de uma americana. Tanta coisa já ocorreu por lá, Yasbeck. Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a você, boa tarde ao Américo em Londres, a todos que nos acompanham. Elisa, o Liam Conejo Ramos, de 5 anos, é esse garoto que vocês estão vendo aí nessa imagem que causou muita comoção. Ele aparece com a mochilinha da escola, com uma mão de adulto, que provavelmente é do agente do ICE, segurando a sua mochila num frio cortante em Columbia Heights, que faz menos 20 graus durante essa operação do ICE, desses agentes de imigração do governo de Donald Trump, que deteve esse garoto de 5 anos e o seu pai quando eles voltavam da escola. E isso está causando muita comoção. Essa imagem está viralizando aqui nos Estados Unidos e há diferentes versões sobre o que aconteceu. Primeiramente, vou falar sobre a versão da escola e do distrito que cuida das escolas da região, que deu entrevistas para a CNN e também divulgou um comunicado dizendo que o Liam foi detido por agentes do ICE junto com o pai na garagem de casa quando estava voltando da escola. Eles dizem que ele foi retirado do carro quando ele ainda estava ligado e o agente do ICE levou a criança até a porta da casa dela, pediu que ela batesse na porta, pedindo para entrar para que ela verificasse se mais algum adulto estava em casa, essencialmente usando uma criança de 5 anos como isca, foi o que disse a superintendente das escolas da região. E aí eles disseram que outro adulto que estava na casa implorou para que os agentes deixassem a criança sob seus cuidados. A mãe estaria na casa, mas estaria aterrorizada, e o pai estaria no carro pedindo para que a mãe não abrisse a porta, a mãe que estava grávida e que tem um outro filho também adolescente. Depois disso também o distrito afirmou e perguntou, né, a superintendência das escolas na região por que deter uma criança de 5 anos como se fosse um criminoso violento. O advogado que representa a família diz que a criança e a família dela são do Equador, se apresentaram agentes da fronteira dos Estados Unidos no Texas em dezembro de 24 e não são imigrantes ilegais, eles vieram legalmente aos Estados Unidos, estão seguindo um caminho legal. Nesse momento, o pai e o filho de 5 anos, o Adrian Alexander Conejo e o Liam Conejo Ramos, estão detidos em uma instalação do ICE que é destinada a famílias no Texas. O que diz o governo de Donald Trump? Em um discurso ontem em Minneapolis, então Columbia Heights fica nessa região de Minneapolis, onde Renee Good foi morta, aquela cidadã americana de 37 anos, no dia 7 de janeiro. E nesse discurso que J.D. Vance foi a Minneapolis para tentar acalmar um pouco a situação com os protestos que vem acontecendo na região, ele disse que ele, quando viu esse caso, ele se perguntou por que uma criança de 5 anos tinha sido detida, pensando que era algo terrível, e ele falou que foi entender melhor o caso e que ele disse que quando foram prender o pai de Liam, um imigrante legal, o pai correu e ele pergunta, J.D. Vance, o que eles deveriam fazer? Deixar uma criança de 5 anos morrer congelada no frio? Então ele diz que a criança correu. Também a versão que foi apresentada pelo ICE, que falou que nunca usou uma criança como isca, que a criança não foi abandonada. O Departamento de Segurança Interna também falou que o pai era o alvo da operação, que o pai teria corrido dos agentes de imigração e teria abandonado a criança, mas outras pessoas da comunidade local que presenciaram a cena disseram que o pai não tentou fugir, que o pai, inclusive, pediu para que a criança ficasse com ele. Então, são diferentes versões de um caso que está provocando muita comoção e muitos protestos devem acontecer hoje no estado de Minnesota, com, inclusive, um apagão econômico, pessoas não saindo de casa, não indo ao trabalho, não jantando fora, não fazendo compras em protesto, já que também as temperaturas estão congelantes, menos 20 graus. Então, uma forma também da comunidade protestar vai ser a realização dessa greve geral. Claro que a gente segue acompanhando todos os detalhes desse caso que está causando uma grande repercussão aqui nos Estados Unidos. Elisa.